Quero que você abra a sua Bíblia. É um texto muito conhecido, foi muito pregado ao longo do tempo nas igrejas pentecostais e não pentecostais. E hoje esse texto foi até um pouco deixado de lado, porque os pregadores falam, eu não vou pregar esse texto porque todo mundo já pregou o que tinha para pregar. Mas ontem, no retorno da viagem, Deus falou comigo muito forte com esse texto, e eu queria partilhar um pouco do que Deus colocou no meu coração. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos falar um pouquinho de uma palavra que acho que todos nós já ouvimos algumas vezes, o vale de ossos secos. Que o Senhor venha falar conosco, em nome de Jesus. Ezequiel 37. O texto diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de um chocalho, e os ossos se ajuntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos secaram, a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Feche os seus olhos. Senhor, a gente não quer mais um culto só. A gente não quer só mais uma reunião. A gente precisa da Tua palavra. A Tua palavra alimenta. A Tua palavra empodera. A Tua palavra traz descanso. A Tua palavra traz alento, direção. A Tua palavra trata as minhas feridas, e a Tua palavra cura os meus traumas. A Tua palavra. Nós só te pedimos uma coisa: fala conosco, Senhor. Se o Senhor falar conosco, a gente sai desse culto diferente. Se o Senhor falar conosco, todas as mentiras do diabo serão desbaratadas, e eu viverei o melhor plano e o maior tempo da minha vida essa semana. Nós te adoramos. Queria cantar uma canção bem curtinha com vocês antes de nós ouvirmos a palavra. A canção diz assim, vamos lá? Vou contar uma história de amor de um pai, que seu próprio filho deu. A estrela no
Senhor. Quem viria? Que viria o rei. Em Belém. Em Belém nasceu o Pai, o Filho, Deus. Vou contar uma história de amor real. Andando aqui. Cante bem alto. Andando aqui, O que aconteceu? seu reino anunciou. Milagres. Milagres fez, Libertando. libertando os corações. Eu só queria essa parte. Não puderam. Não puderam ver. Que o próprio Deus Humano. veio ser. Vou contar O que aconteceu com ele? humilhado foi na rude cruz, como sofreu meu Jesus. Acabou aí? Se morreu, mas ressurgiu pra nos salvar, pra nos salvar. Pode levantar as mãos só um pouquinho e adorar ele. Diga para ele quem ele é. Santo és, digno de receber a glória e o louvor. Pra sempre eu cantarei, grato sou, grato sou. Levanto as minhas mãos ao Cordeiro. A Bíblia diz que ele foi humilhado. Ele sofreu. Ele veio como um rei. Mas infelizmente não puderam ver. Eu queria falar rapidamente com vocês. Esse texto de Ezequiel 37 é um texto muito conhecido, muito pregado. A gente sabe que ele não é um texto literal, não é um texto real. Esse vale aqui não era um vale real, mas foi uma visão que Deus deu ao profeta Ezequiel. Uma visão onde Deus queria transmitir uma mensagem. Você sabe que tem lugares e tem situações que Deus precisa permitir que a gente passe. Porque tem coisas que naturalmente nós nunca diríamos. Tem coisas que naturalmente nós nunca pensaríamos. Tem decisões que nós temos que tomar que naturalmente nós nunca tomaríamos. E tem vezes que Deus tem que nos deslocar para lugares que normalmente nós não queremos estar, mas são lugares necessários. Esse texto de Ezequiel 37 aconteceu no ano 586 a.C. Israel era um reino dividido, havia o reino do norte e o reino do sul, a divisão entre as tribos, parte formando Israel e parte Judá, mas ambas estavam fora de Jerusalém, e elas estavam cativas na Babilônia. O profeta Ezequiel, que era contemporâneo do profeta Jeremias, ambos estavam iniciando o seu ministério e fazendo o seu ministério numa época onde as pessoas estavam mortas para Deus. Ninguém queria saber de Deus. As pessoas estavam morrendo no alto de seu orgulho. É muito difícil ver alguém morrendo.
Mas é muito difícil ver um orgulhoso morrendo. Porque um humilde quando morre pede ajuda. Um orgulhoso quando morre, morre sem pedir ajuda. E assim era o povo de Deus. Tomado de orgulho, tomado de avareza, tomado de prepotência, vendo sua vida se esvair entre seus dedos e ainda assim orgulhosos. E o profeta Ezequiel agora está passando uma fase de cansaço. Porque aparentemente o resultado do trabalho dele não está surtindo efeito. Aparentemente ele está pregando para pessoas que não querem ouvir. E agora Deus envolve Ezequiel numa visão. Leva ele no meio de um cemitério. Você conhece o texto. Leva ele no meio de um vale para fazer uma pergunta. Não era um cemitério qualquer. Era um vale de ossos secos. Era um lugar que há muito tempo não havia vida. E esse era o raio-x do povo de Deus. Muito tempo sem vida. Muito tempo sem Deus. Muito tempo sem esperança. Aquele vale simbolizava algumas coisas. Primeiro, o silêncio. Não é o silêncio do descanso. Quando você chega em casa e você fala assim, depois de um dia de trabalho, e fala, eu quero paz, eu quero um silêncio. Esse silêncio é maravilhoso. Esse silêncio todo mundo quer. É o silêncio da calmaria. Mas esse silêncio desse vale era o silêncio da frustração. O silêncio da morte. O silêncio do fim. Ninguém quer esse silêncio. Deus leva Ezequiel no meio de um lugar com uma realidade muito dura. Porque ali não eram pessoas morrendo, eram pessoas mortas. Eram histórias acabadas. Eram histórias findadas. E contra o fim, não se há a palavra. Aquele lugar era um lugar de inércia, não havia movimento. Era um lugar de secura. Não havia nada ali. E aí, a Bíblia diz que Deus, o Espírito, conduz Ezequiel para um vale. Eu tento imaginar Deus colocando as mãos nas costas do profeta e empurrando ele para que ele pudesse observar com muita tranquilidade, com muita clareza, tudo o que estava à frente dele. Porque agora viria o propósito dele estar passando por aquilo. O propósito era uma pergunta. Deus olha para ele e diz para ele, Ezequiel, o que você vê? Porque não basta estar no lugar que Deus quer que eu esteja. Eu preciso enxergar o que Deus quer que eu enxergue. Não basta, irmãos, se gabar e dizer, estou passando uma vida de secura, estou passando uma vida difícil. A grande pergunta que Deus faz a mim é, o que eu estou vendo? O que você está enxergando desse lugar? É um lugar triste, é um lugar seco, é um lugar de final. O que você está enxergando? Se eu vou ao hospital e vejo uma pessoa viva, mas com uma dificuldade física muito grande, eu ainda tenho esperanças e me agarro em algumas coisas dizendo, ela está viva, o coração bate. Mas quando eu vou a um lugar e não há a mínima possibilidade de vida, uma pergunta como essa, o que você vê, é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Porque nós sabemos responder as coisas quando naturalmente há esperança, mas quando naturalmente não há esperança, uma pergunta de Deus, o que você vê, é muito traumática. É muito difícil você olhar para um pedaço de osso no chão e responder se é possível ter vida, porque não é lógico isso, não é natural, não é humano, não é lógico. E Deus está ali levando ele a um lugar extremamente penoso, difícil, para perguntar, o que você enxerga? É muito interessante para mim perguntar para você, Ezequiel, o que você está vendo? Eu sei que o povo de Deus está perdido, eu sei que a nação de Israel está presa, mas o meu compromisso, eu preciso de alguém que enxergue alguma coisa no meio desse caos. Eu não preciso de um exército, eu não preciso de espadas, eu não preciso de escudos, eu não preciso de dinheiro. Isso eu preciso de alguém que acredite e consiga responder no meio desse caos o que consegue ver. Eu só estou esperando alguém. E é interessante perceber, irmãos, que essa pergunta não é feita de forma coletiva. Deus não leva Ezequiel com mais um grupo de pessoas. Deus leva Ezequiel sozinho, porque tem perguntas que Deus vai fazer a mim e a você, que não vai ter ninguém para me apoiar. Tem perguntas que Deus vai esperar que eu responda, que não vai ter a pastor por perto, voluntários por perto, mãe, pai. Tem decisões e tem escolhas que eu tenho que fazer, que sou só eu mesmo que tenho que fazer. E a pergunta aqui é, o que você pode fazer, Ezequiel? O que você vê? Porque Deus queria usar alguém, como Deus sempre quer usar alguém. Para toda casa destruída, Deus tem alguém que quer levantar para restaurar.
Para toda pessoa que está nas drogas, ou toda pessoa que está perdida, Deus tem pessoas chaves que Ele quer levantar. Não existe nenhum lugar de destruição que Deus não tenha um plano de restauração. E esse plano, para ser colocado em prática, Ele está perguntando para algumas pessoas: o que você vê? O que você vê? Não, o que você vê? Morte, então saia, não serve. Por quê? Porque Deus quer colocar uma arma na vida daquele que vê algo diferente. A arma é a palavra. Em todo o processo criacional, Deus usou a palavra. Foi assim que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e foi através da palavra que Ele trouxe vida ao que não tinha vida. Foi através da palavra que Ele deu forma a tudo que existe. O verbo, Jesus Cristo, é tido como palavra. Mas não adianta ter palavra, não adianta carregar informações, se o que eu vejo não é o que Deus vê. Não adianta fazer teologia, ler a Bíblia, não adianta vir aos cultos, não adianta sentar aqui 1h30 e cantar, bater a palma, se quando Deus me leva a lugares estratégicos, lugares onde a minha carne treme, lugares onde simplesmente eu não tenho controle, onde simplesmente eu sei que não é lógico, e eu não consigo responder aquilo que Deus quer que eu responda. Não é responder de forma robótica, não é responder de forma protocolar, mas é responder porque eu creio. O que Ezequiel responde? Ele diz assim: Senhor, Tu sabes. Isso pode parecer uma resposta em cima do muro, mas não é. Ele está dizendo: eu estou olhando para uma pilha de ossos, eu estou olhando para um lugar que não tem a mínima condição humana de existir vida, mas eu quero dizer que o Senhor sabe se pode ou não. Se o Senhor quiser, pode; se o Senhor quiser, não pode. E aí Deus diz: ok, você conseguiu me ver nessa situação, você conseguiu me enxergar possibilidades em mim, numa situação que não há possibilidades, então meu filho, abra a boca e profetize, e diga assim: assim diz o Senhor. Se você consegue ver o que Deus quer que você veja, você não fala por você mais, você sempre vai dizer: assim diz o Senhor. Isso é fantástico, porque o poder da transformação está na palavra. Sempre é a palavra. Sabe como você vai vencer? Com a palavra. Sabe como você vai superar na sua vida profissional? Com a palavra. Mas Ele só coloca a palavra na boca daqueles que veem o que Ele quer que veja. A ordem para profetizar não é para todos. A ordem para profetizar é para aqueles que conseguem responder a pergunta: o que você vê? O que você vê? O que você vê? O que você enxerga? Você acha que o lugar que você está hoje foi o diabo que te pôs? Você sabe que o diabo, até para atuar na nossa vida, ele precisa da permissão de Deus? Eu não sei se você está no alto do monte ou numa profundeza de um vale, mas a pergunta é: o que você vê? Porque essa pergunta, ela é crucial para saber se você vai sair desse culto carregando uma palavra que vai poder dar ordem naquilo que está morto, ou se você vai sair de um culto apenas mais um culto da sua vida. O que você vê? O que você enxerga desse lugar silencioso? O que você enxerga desse lugar que não se move? O que você vê? A Bíblia diz que Ezequiel disse: Senhor, Tu o sabes. E na hora que Ezequiel disse: Senhor, Tu o sabes, ele falou: agora eu quero que você fale com o osso. Irmão, ninguém fala com osso. Quem fala com osso? Osso não ouve. Osso não é ser vivo. Mas a hora que alguém consegue ver a possibilidade em Deus, Deus entra nessa loucura junto com a pessoa e fala: fale com o osso, diga ao osso, profetize o Espírito no osso. E milagrosamente a Bíblia diz que os ossos começaram a se bater, e ossos se unindo a osso. De repente veio um tendão, e o tendão, que é um elástico, uniu a ponta do osso e começou a amarrar osso com osso. E de repente veio carne e cobriu os tendões, cobriu os ossos. E de repente veio pele, e ele agora manda invocar o Espírito dos 4 ventos. E o Espírito vem e coloca, e de repente no meio de um cemitério há um exército formado. Tudo porque alguém recebeu uma palavra libertadora, porque viu. Tem pessoas que estão na igreja há muitos anos, a vida não muda, porque não vem nada. Se tornaram murmuradores, reclamões, pessoas críticas, céticas, porque Deus nos coloca em lugares para perguntar o que você vê. E a pessoa diz: eu vejo desgraça, eu vejo que eu sou um desgraçado, eu vejo que a minha vida não tem sorte, eu vejo que eu sou um sofredor. E Deus está dizendo: então fique aí mais um tempo ainda nesse vale, porque você não tem nada para dizer. Deus leva Ezequiel para um vale, para o vale curar Ezequiel. Depois que o vale cura Ezequiel, é Ezequiel que cura o vale.
Tem perguntas que Deus precisa colocar você em lugares, porque naturalmente você não responderia. Tem reflexões que naturalmente você nunca pararia para pensar, e Deus te coloca em lugares para você pensar nisso. Tem palavra que naturalmente você nunca soltaria, e Deus te coloca em vales para você soltar. Tem músicas que naturalmente nunca vão ser compostas, mas Deus vai levar compositores para alguns vales, para você conseguir soltar músicas. Tem palavras lindas que nenhum pregador pregou ainda, nem eu nem ninguém, mas Deus vai levar alguns para um vale, para conseguir entender se lá naquele lugar eu consigo entender que Deus está e Deus pode. Pastor, o que essa palavra tem para mim nesse domingo? Essa palavra para você hoje é uma grande pergunta. O que você está vendo no lugar que você está? Qual é a grande resposta que você pode dar para Deus, para a vida que você está tendo hoje? Você tem uma casa de Israel para se libertar. Há pessoas que precisam da sua fé. E a pergunta é: o que você está vendo? Com o que você está falando? O que está te alimentando? Eu estou te apresentando o osso. Eu estou te apresentando uma coisa que não é natural. Eu estou te apresentando algo que não tem vida. E eu estou exigindo de você uma resposta. Eu estou te apresentando algo que acabou, uma história que se encerrou. Eu estou te apresentando uma história que acabou. E eu quero que você me responda algo. A deformação de um lugar deformado, um lugar paralisado, um lugar sem vida, talvez seja a sua casa, a sua família, suas emoções, sua espiritualidade, talvez seja a sua história, talvez seja a sua profissão, talvez seja a sua saúde. Deus está te apresentando um lugar que para você talvez seja muito bem resolvido. Eu não quero mais, eu não faço mais. Deus está te apresentando um lugar de final, de impossibilidade, de não ter recomeço. Deus poderia apresentar cadáveres, Deus poderia apresentar gente com carne, mas a visão é um lugar muito profundo, é um lugar muito determinante, é um lugar de osso. E Deus está perguntando o que você vê. E a pergunta é: você quer sair desse culto com uma palavra? Você quer sair desse culto com um agente transformador? Você quer ter autoridade para levantar suas mãos para coisas que não funcionam e vê-las funcionar? Você quer ter autoridade para levantar suas mãos para lugares abortivos e transformar esses lugares em maternidades? Você quer ser um agente transformador? Então a pergunta é: o que você vê? O que você vê, Ezequiel? O que você está vendo sobre isso? O que você vê? Eu não quero saber do seu choro. Eu não quero saber do seu lamento. Eu quero que você olhe. Eu quero que você olhe para esse câncer. Eu quero saber o que você vê. Eu quero que você olhe para esse desemprego de 4 anos. E eu quero saber o que você está vendo aí. Eu quero que você olhe para essa situação embaraçosa. E eu quero que você me diga: o que você está vendo? Eu quero que você me responda. Porque eu quero saber se é você o libertador de Israel ou se você não é. Porque se você não conseguir me ver nisso, dá licença que eu vou trazer outro. Mas eu vou libertar a casa de Israel. Eu só quero saber se eu vou usar você ou vou usar outro, mas alguém eu vou usar. E que você seja o Ezequiel. Que você pare de dar desculpas para aquilo que Deus tem que fazer na sua vida. Que você pare de coçar a cabeça e dizer: porque não é natural osso voltar a ter vida. Não é. E Deus não está esperando pessoas naturais, cultos naturais. Eu não saio da minha casa para ter um culto natural. Eu não estou aqui para pregar uma palavra natural. Nós não viemos aqui para cantar de forma natural. Nós viemos aqui para falar com osso. Nós viemos aqui para conversar com osso e dizer: começa a bater osso com osso, porque o Deus que eu vim servir, Ele pode mudar a história. Nós viemos aqui para dizer para pessoas que estão morrendo: meu Deus, levanta você. O que você vê? O que você vê? E a Bíblia diz que na hora que Ezequiel vê, Deus coloca uma palavra. Uma palavra. A palavra que Ezequiel libera começa a juntar osso com osso, osso com osso. O osso com osso simboliza concordância. Quando você começa a ver Deus, a sua vida começa a entrar em concordância. Pastor, minha vida é uma canseira, porque meu trabalho é faculdade. Irmãos, não faça das bênçãos de Deus um peso. Se você entender que Deus te ama e você pode ver Deus, é osso com osso. É o osso certo no lugar certo. Tudo vai ser prazeroso. Deus vai te dar uma palavra, está entendendo? Por mais corrida que seja a sua vida, a concordância, osso se unindo a osso, o crânio no lugar certo, a coluna no lugar certo, os braços, é osso se unindo a cada osso. Ezequiel não controla isso, é um processo de concordância. Talvez o fêmur está de um lado, o dedo mindinho está do outro, mas quando ele profetiza, tudo começa a entrar num processo de concordância. Sabe por que a vida está pesada? Sabe por que a vida é penosa? Sabe por que você não tem paciência mais? Porque talvez a vida perdeu a concordância. Você parou de
responder para Deus no lugar que você está. Encheu a boca do que não presta, encheu a alma do que não presta. E Deus está perguntando: eu quero trazer concordância nesse vale, eu quero trazer fluir nesse vale, eu quero trazer ordem e decência nesse vale. E eu preciso que você me responda: o que você vê? Depois da concordância, Ele traz, aleluia, Ele traz a perfeição. Olha meu braço, eu tenho ossos aqui e movimentos sequenciais. São os tendões que fazem isso. Eles são amarrados como os elásticos, estriados na ponta de cada um dos ossos, e fazem se mover de forma simétrica, sequencial. São movimentos que eu posso pegar, retrair, expandir. Quando você começa a responder certo, do lugar que não tinha concordância passa a ter, e esse lugar começa a agir com perfeição. Você começa a sustentar o que tem que sustentar, a pegar o que tem que pegar, a soltar o que tem que soltar. Os tendões trazem movimento, os tendões trazem força, rigidez. Levanta as suas mãos para cá. Deus vai te dar valores. Se você aprender a olhar para o lugar que você está e responder o que Deus quer que você responda: Senhor, Tu sabes. Parar de murmurar, parar de culpar pessoas, parar de julgar. Se você aprender a responder, Deus vai ligar você ao corpo de Cristo, e haverá uma palavra profética sobre a sua vida. Eu declaro um tempo de perfeição. Eu declaro um tempo onde os movimentos farão sentido. Eu declaro que a sua vida vai ter propósito. Eu declaro que você vai acordar de manhã, mesmo cansado, mas com muito prazer de viver, porque há um propósito bem definido na sua vida. Você não é levado pela maré, você não é levado pelo ânimo das pessoas. Você nasceu para vencer, você nasceu para produzir, você nasceu para ter começo, meio e fim, e a tua vida está na mão de Deus. Então comece a responder para Deus o que você está vendo, em nome de Jesus. Ele começou a profetizar, veio osso com osso, tendão, e agora vem carne. A carne envolve os ossos, a carne traz o peso, a carne traz a saúde, a carne traz a visibilidade. Vai chegar uma hora que, se você começar a responder certo, todas as pessoas vão ver que Deus é na sua vida. A pior coisa de um cristão é quando ele tem que propagandear o que ele faz, dizer que ora de madrugada, dizer que tem uma vida assim assado. A melhor virtude de um cristão é quando ele não precisa falar nada sobre ele. As pessoas olham para ele e falam: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai alguém que venceu e vence. A carne vai trazer isso. A Bíblia diz que estendeu carne sobre eles. A carne que ia trazer de novo ao povo de Israel a vitalidade. E o quarto vento trouxe a pele. A pele é o maior órgão do corpo humano. A pele é o revestimento. É graças à pele que nós não temos infecções, inflamações. A pele, uma pessoa que passa por uma queimadura muito forte, ela tem que ser internada, isolada, porque a queimadura de pele, dependendo do grau, se cair alguma coisa na corrente sanguínea, a pessoa está fadada à morte. Mas a pele, a estrutura, a cobertura, tudo por causa da palavra. Mas não basta ter a palavra, eu tenho que responder a pergunta: o que você vê, Ezequiel? Eu me lembro que no ano de 2008, tem até um vídeo na internet. A gente estava aqui no salão de trás. Era uma quinta-feira chuvosa aquele dia, muito difícil. Tem até um vídeo na internet. E eu me lembro que eu estava pregando sobre fé. E eu falei com essas palavras assim: irmãos, ter fé não é fácil. Eu luto com a causa todo dia. Eu luto com ela todo dia. E ali eu liberei uma palavra sobre a igreja. Eu digo: eu vejo algo muito grande. Foi o que eu disse, está no vídeo lá. Naquele culto nós já não devíamos ter nem 20 pessoas. Eu tenho certeza que esse algo muito grande não é essa fase aqui. Deus vai nos levar para lugares maiores. Mas eu aprendi que vencer é responder a Deus o que Ele quer que eu responda, e não o que eu acho. O que eu acho é que osso não tem vida. Mas o que eu sei é que o meu Deus
na sua infinita misericórdia e no seu infinito poder, se Ele quiser, Ele faz qualquer coisa ter vida. Eu não sei o que você acha, eu só sei que Deus está te perguntando, para você olhar para a sua vida hoje, e se você consegue dizer: Senhor, Tu sabes. Ele vai dizer: Diego, pode ter vida? Tu sabes. Mas morreu. Você profetizar quando há esperança é uma coisa, mas profetizar quando não há esperança, eu queria que você fechasse os olhos só um instante. Tem muitas coisas que foram sepultadas, mas Deus está esperando alguém que tenha a capacidade de olhar para a sepultura, olhar para aquilo que passou e ter coragem de falar com ela. Falar com o osso. Eu não sei se Deus falou com você nessa noite, mas Ele está te perguntando: o que você está vendo? Porque se você ver, e você conseguir dizer no meio de tudo isso: Senhor, Tu o sabes, Ele vai derramar uma palavra sobre a sua vida nessa noite. Ele vai dizer para você começar a falar com esse impossível. Ele vai começar a dizer para você falar com essa situação que aparentemente não tem jeito, que acabou. E talvez as pessoas que estão do seu lado, que moram na casa que você mora, não entendem isso. Mas Deus não precisa de um exército, Deus só precisa de um Ezequiel. A visão não era para todos, a visão era para Ezequiel. E a pergunta é: o que você vê? O que você vê quando a sua carne dói? O que você vê quando os seus sonhos que você tem tanto lutado para realizar não realiza? O que você vê? É possível ter vida? É possível se erguer de novo? Se você disser que não, esse culto acabou aqui para você, não há mais nada a dizer para você. Mas se você conseguir tirar forças em Deus e pedir para o Senhor te dar um novo começo nessa noite, e dizer: Senhor, é difícil lidar com osso, mas o Senhor me trouxe para esse lugar, se o Senhor permitiu eu passar por essa situação, se o Senhor me trouxe para esse vale, é porque eu sei que há um propósito. E pouco importa o que eu sinto, pouco importa o que eu acho, pouco importa o que eu acredito, importa que eu sei que Tu podes. Então no meio desse vale eu ergo as minhas mãos, talvez com lágrimas nos olhos, talvez com dor física, eu ergo as minhas mãos e eu digo: Tu sabes, Tu sabes. E esse Tu sabes vai ecoar no meio desse vale, e esse Tu sabes vai arrancar um sorriso do rosto de Deus, e esse Tu sabes vai liberar uma virtude sobre a tua vida, e Ele vai dizer: que bom que você respondeu assim. Então agora erga as mãos para aquilo que não existe, erga as mãos para aquilo que está morto, e comece a dizer: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz. Porque agora não é mais você, eu só queria que você visse, eu só queria que você respondesse agora comigo: eu dou ordem para o osso, eu dou ordem para o tendão. Eu só queria que você viesse à minha casa, eu agora visito o teu pai, eu agora visito a tua mãe. Eu só queria que você viesse me buscar, eu agora vou na tua frente nessa segunda-feira e vou abrir as portas. Eu só queria que você respondesse para mim me adorando: eu agora vou naquele hospital e vou curar, vou libertar,
Eu só queria que você continuasse. Eu agora vou desfazer as trancas de ferro, os ferrolhos. Eu só queria que você revisse e você me respondesse: tu sabes, e eu vou cuidar de você, eu vou usar você, eu vou restaurar você, eu vou erguer você, eu vou pôr você de pé, eu vou pôr. Responda o que você vê, Ezequiel. Xandarabacanda labas.